Bom dia, queridos. Graça e paz. Estamos aqui, 7 horas e 1 minutinho, já passou 1 minutinho. Vamos começar mais uma live de imersão da jornada bíblica, aonde nós estamos com o tema, então coma do pão e beba do vinho. Já tem bastante gente entrando aqui. Doutor Nazaré foi primeira de todas, mas já entrou muita gente. Entrou a Lica, a Daniele, a Mone, a Marilza, a Carmen, a Lucélio, o Felipe, a Valéria. A doutora Valéria já está aqui com a gente. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vocês não têm ideia o quanto eu acordei animado hoje. E eu quero saber se tem mais alguém que está animado aqui. Você já põe mãozinha, solta coração. Vamos agitar essa internet? Vamos agitar esse Instagram? Vamos fazer o seguinte. Clica nesse avião aí agora e começa a convidar todo mundo que tem na tua lista de transmissão, principalmente aqueles que estão com bolinha verde. Pastora Nádia está aqui com a gente já, amém? Todos que estão com a bolinha verde, o que acontece? Eles estão online, então você já avisa, ok? Juvencio entrou aqui, pastora Ana de Mogi entrou, Ayrton Kimura, bastante gente aqui, e eu estou muito feliz de a gente poder estar encerrando mais uma semana de muito ensino, de muita revelação e de muita instrução da parte de Deus. Da parte de Deus. Então eu sei que... Precisa pegar a carne. Tá no micro-ondas. Então eu estou dando aqui uns comandos para o meu... como é que fala? Para a minha equipe de bastidores aqui, que me ajudou a preparar essa imersão. Vocês já perceberam, porque vocês são pessoas rápidas, que eu estou num outro ambiente. Que eu não estou no ambiente normalmente em que eu dou as aulas. Por quê? Porque essa aula aqui vai ser, além de ser imersão, vai ser uma aula muito especial. Bom dia, Regina. Bom dia a todos que estão entrando aqui. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Falamos essa semana, eu quero rapidamente dar uma introdução, do seguinte. O que nós vimos sobre a ceia do Senhor? Nós vimos a ceia, ela começando lá em Melquisedeque, ele visitando Abraão de uma forma sobrenatural. Melquisedeque não estava inserido na guerra que Abraão venceu, não veio honrar o rei como seria o normal de trazer pão e vinho e presentes para honrar o rei, mas ele veio em nome do Deus Altíssimo, lembra? El Elyon, em nome do Deus Altíssimo, ele veio o quê? Abençoar Abraão. E ele traz pão e vinho para celebrar essa bênção. Então a gente entende que quem dá a bênção do pão e vinho, do Kiddush, é o sacerdote, ele é o sacerdote do Deus Altíssimo. E aí o que ele faz? Ele entrega a Abraão a bênção e Abraão honra essa bênção, porque só recebe a bênção do sacerdote quem reconhece a autoridade que está sobre a vida do sacerdote, e Abraão reconhece essa bênção dando ao sacerdote o dízimo, ok? De todas as coisas. Até então não se falava de dízimo, foi uma atitude espontânea de Abraão. E aí a gente vê que através do pão e do vinho, ali vem a bênção do Senhor. Aí nós fomos depois falar um pouquinho sobre os elementos que compõem a ceia. Falamos do pão, falamos principalmente do vinho, porque sempre gera. Eu falo vinho aqui, mas você lembra que o suco de uva, né? Que a gente viu biblicamente, principalmente na ceia que Jesus faz com os 12, de que não poderia ser o vinho fermentado, porque na Páscoa não haveria fermento em nenhuma espécie de alimento, porque senão estaria descumprindo o propósito da Páscoa, que era não ter os alimentos, né? Então o que a gente vai vendo com tudo isso? Que a ceia ela tem propósitos específicos, e vimos a essência da ceia na última live, e aí foi espetacular a essência da ceia, que é lembrar da morte para a ressurreição de Cristo. A ceia tem essa essência, foi o que Jesus falou na ceia: coma do pão, beba do cálice em memória de mim.
porque eu vou me entregar, vou ressuscitar para que vocês tenham vida eterna e para que o mundo seja resgatado. E aí nos propósitos nós temos a evangelização, uma das coisas que poucas pessoas percebem, lá em 1 Coríntios 11, de que havia o quê? Uma evangelização através da ceia. A ceia tem esse propósito de evangelizar. Então, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, assim como o batismo é um testemunho público da vinda de Jesus, a ceia é um testemunho público da volta de Jesus. Elas estão ligadas. Por isso, o ideal é que as pessoas tomem a ceia depois de serem batizadas, por uma sequência lógica de um crescimento espiritual. Não estamos obrigando ninguém a isso, não vamos proibir nem obrigar, ok? Meu conceito, meu entendimento do que está escrito. Lembra que a jornada bíblica tem o propósito de falar daquilo que está escrito. Aquilo que está escrito, ok? Então, pelo que está escrito, o entendimento fica claro de que não podemos obrigar nem proibir ninguém, mas devemos instruir sobre não entrar de forma indigna. Por quê? Porque precisamos estar de forma digna diante de Deus. Amém? Então, diante de Deus, entramos para cear de forma digna. O quê? Nos avaliando antes. Nós não tomamos a ceia para nos arrepender. Nós nos arrependemos para tomar a ceia. Amém? E aí, ontem, foi muito corrido o tempo final, mas nós terminamos, você vai lembrar, nós terminamos falando ali a respeito dessa autoanálise, desse autoexame e de que um líder influente, ele busca uma conversão para arrependimento constante, ok? Inclusive, todos os 12 de Jesus, eles são levados constantemente a um autoexame e a uma mudança, uma conversão. Pedro, inclusive, depois de 3 anos e meio caminhando com Jesus, Jesus vira para ele e diz o quê? Pedro, quando tu te converteres, olha que absurdo, depois de 3 anos e meio, eles viram para Pedro e dizem assim, Pedro, quando tu te converteres, então cuida dos teus irmãos, ajuda os teus irmãos, apacenta os teus irmãos. Ou seja, não quer dizer que Pedro não estava convertido ainda. Quer dizer que Pedro precisava constantemente se reavaliar para arrependimento. Ok? E hoje nós vamos encerrar vendo aqui o quê? A ceia de Jesus de forma completa. Completa. Nós vamos tirar muitas dúvidas que existem no período da ceia de Jesus. Nós vamos ter que passear pelos 4 evangelhos. Então pega a tua Bíblia, pega o teu caderno, pega a tua caneta, tem muita coisa para anotar, ok? Não confie na tua memória, eu sempre digo isso em todas as lives. Nós estamos numa live de estudo, é uma aula live, ok? Não é só uma pregação, na verdade é um estudo. É lógico que vem muita revelação junto, mas Deus vai nos ensinar muitas coisas, vai nos direcionar muitas coisas, nós vamos entender algumas coisas que acontecem no período da ceia de Jesus e o porquê acontece, o quanto isso nos ensina. E eu quero saber só quem está preparado para receber aqui nessa manhã. Levante suas mãos aí agora, diga eu recebo, eu quero mais de Deus, eu tenho sede e fome da palavra de Deus, porque a jornada bíblica é para sedentos, é para esfomeados da palavra. Amém? Ok? Preparados? Dispostos? Já entrou bastante gente aqui, eu quis fazer essa introdução para lembrar, espero que entre mais, porque Deus preparou uma manhã totalmente diferente. Tem uma aula aqui que vocês desacreditam no que Deus preparou aqui. E eu queria convidar todos vocês agora, que já estão nessa live, ok? Todos vocês que já estão nessa live, para virem comigo, entrar no cenáculo. O cenáculo é o lugar onde aconteceu a última ceia e 50 dias depois, aonde houve o Pentecostes.
o batismo no Espírito Santo. E eu queria convidar todos vocês agora para entrarem no cenáculo junto comigo para participarmos da ceia do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão me vendo aí? Não. Tá claro? Tô aparecendo aí para vocês. Estão me ouvindo bem? Vai dando joinha. Eu quero ver joinha se vocês estão vendo. Vocês acabaram de entrar no cenáculo onde Jesus está reunido com os seus 12 para a ceia da Páscoa. E eu reproduzi aqui, lógico que eu não reproduzi o cenáculo, mas eu reproduzi aqui. É lógico que na câmera talvez vocês não vejam, eu bati fotos depois para mostrar tudo. Talvez vocês não vejam algumas coisas com muita nitidez, mas eu vou descrever tudo o que está aqui para a gente participar. Ok? Ok? Eu reproduzi, inclusive com os alimentos que eram usados na época. Amém? Quem está curtindo já essa aula totalmente diferente? Inclusive nós estamos no cenáculo aqui com Jesus e os seus 12. Jornada bíblica, então coma do pão e beba do vinho. Sejam todos muito bem-vindos. E eu queria já que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Abra aí, Lucas 22, versículo 7. Amém? Todos abriram? Podemos dar sequência aqui? Eu vou explicar tudo, tá? Tudo que vocês estão vendo aqui, eu já vou explicar para vocês. Vou vir um pouquinho mais aqui para o lado. Ok? Tô bonito aí na câmera? Então vamos lá. Lucas 22, 7 diz assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João recomendando: Ide, prepara-nos a Páscoa para que ceiemos juntos. Ok? Então, chegou o dia da festa, né? Chegou o dia dos pães sem fermentos, a festa da Páscoa, também conhecida como festa dos pães sem fermentos, aonde durante de 2 a 7 dias os discípulos preparavam o ambiente, o local, desinfetando o local, tirando todo tipo de fermento que poderia ter naquela casa onde ia ser celebrada a Páscoa. Também já separando o cordeiro, que deveria ser cordeiro sem nenhum tipo de ferida, sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de defeito, cordeiro de 1 ano ou de 1 a 3 anos, normalmente era de 1 a 3 anos. Então tinha toda uma preparação e durante esses 2 a 7 dias eles preparavam. E Jesus escolhe 2 discípulos para irem à frente fazer essa preparação. Aqui diz Pedro e João, no livro de Lucas, e manda eles irem. Só que aí Jesus, ele dá uma direção específica. Ele diz assim: vocês vão à frente preparar essa Páscoa, vocês vão entrar na cidade. Ao entrar na cidade, vai vir em direção a vocês um homem segurando um cântaro com água, um jarro com água. Ok? Presta atenção nisso. Aí esse homem, quando ele passar por vocês, vocês sigam ele. A casa que ele entrar, vocês procurem o proprietário da casa e diga assim: o meu mestre perguntou onde é que faremos a refeição da Páscoa. E aquele proprietário mostrará no andar de cima um cenáculo grande, mobiliado. Mobília, do termo da língua grega, quer dizer mesa com colchões. A tradução de mobília no grego é mesa com colchões, ok? Então vocês vão ver uma sala grande, um cenáculo grande, onde teremos mesa com colchões, ok? E ali vocês prepararão a Páscoa. Presta atenção nisso, queridos. Veja que a ceia de Jesus é sempre um momento
sobrenatural. Anotem isso. Desde Melquisedeque, a gente já viu com Melquisedeque que ele aparece do nada. Melquisedeque aparece do nada. Ele abençoa Abraão. Ele libera a bênção, ele vai embora. É uma coisa sobrenatural que acontece. Ele livra Abraão de desafios que Abraão viveria, principalmente na sua vida financeira, a oferta do rei de Sodoma. Ou seja, toda ceia é um evento sobrenatural. E aqui a gente vê a ceia que Jesus teria com os 12, começando de uma forma sobrenatural. Ou seja, Pedro, imagine numa cidade, eles entrando pela porta da cidade, um único homem estaria segurando um cântaro de água, sendo que era muito normal irem até os poços, tomarem as águas e levarem para dentro das casas. O primeiro que eles pegam, eles vão seguir. E a casa desse homem, com o cântaro que eles vão seguir, o proprietário vai permitir uma sala para que Jesus tenha ceia com seus 12. Vocês já pararam para perceber que a Bíblia não pode ser lida de uma forma arbitrária, porque tudo tem significado e poderoso? Então deixa eu falar algo para vocês. Não é possível que uma ceia ela seja natural, queridos. Entenda uma coisa, tudo que se refere à ceia do Senhor flui no sobrenatural de Deus, fora do comum. Por isso, não podemos cear de forma natural. Quantos estão entendendo? Anote isso, publica isso, faz o que você quiser com essa frase. Mas guarde isso no coração. Tudo que se refere à ceia do Senhor flui no sobrenatural, fora do comum. Por isso não podemos cear de forma natural. É por isso que ontem falamos de não entrarmos de qualquer forma na ceia, de nos prepararmos para essa ceia, ok? Então esses 2 discípulos são levados, são direcionados aí à frente e prepararem. Eles seriam quem então? Eles seriam servos daquela noite, ok? Bom, chega a hora de cear. Então os discípulos vão com Jesus para esse cenáculo. Alguns estudiosos dizem que existiam outras pessoas. Segundo os relatos bíblicos, a probabilidade é que estava só Jesus e os 12, ok? Era um momento íntimo de Jesus com os 12. A Bíblia deixa, ela não é muito clara nisso, mas ela dá a entender maior que Jesus estava apenas com os seus 12. Bom, entra no cenáculo, aqui está o cenáculo. Quem é o anfitrião da noite? Jesus, ok? Então Jesus ele tem um lugar. Essa mesa aqui, você vai ver que é uma mesa em forma de U. Tá vendo? Ó? É um U de ponta cabeça. Aí para vocês. Mas é um U. Ok? Normalmente as mesas eram em forma de L ou de U naquela época. Então, nós pegamos aqui uma mesa em forma de U. Aonde, se você pegar a pintura de Leonardo da Vinci, da Ceia, ou dos pintores sacros, a maioria vai colocar Jesus aonde? Aqui no meio. Então você vê lá Jesus assim, com os 12 para cá, João aqui, Pedro aqui, e Judas lá no cantinho segurando o saquinho de dinheiro nas costas. Quem já viu essa imagem? Que Judas segura o saquinho de dinheiro nas costas, assim, porque ele já estava pronto para trair Jesus. Essa é a imagem sacra, as imagens religiosas. Mas isso não diz respeito à realidade. A realidade é que Jesus não está sentado aqui. Jesus é esse vermelho aqui, ó. A Bíblia nos dá o lugar de 4 discípulos, os restantes não. Então eu destaquei 4 discípulos aqui, 3 discípulos na verdade, mais Jesus, 4 posições na mesa, a Bíblia nos esclarece. E hoje Deus vai nos ensinar aqui também. Então Jesus, ele senta aqui, ó. Onde está esse vermelho, aqui. Esse é o lugar onde sentava o anfitrião da noite. E o celebrante da Páscoa, o anfitrião, normalmente era o celebrante. Ele convidava as pessoas e celebrava a Páscoa na casa dele. Então aqui senta o anfitrião. E, segundo a tradição da época, da direita para a esquerda, ok? Sentava
os convidados mais importantes, até nessa última ponta sentavam os servos da noite, ok? Aqueles que estavam servindo a ceia. Então Jesus convida, ele é o anfitrião, ele está aqui nesse segundo lugar, e aí o que acontece? Na frente dele é o convidado de honra da noite, a pessoa, o principal convidado do anfitrião. E aqui ele pede para João sentar e dá o lugar de honra para João. A Bíblia não diz por quê, mas nós entendemos que João já estava sendo honrado por seu único discípulo, que o honraria na hora da crucificação. Porque de todos os 12, só João, ele vai para a cruz junto com Jesus. Ele vai até o lugar da crucificação, mesmo correndo o risco de ser morto, de ser preso. Mas ele vai lá, inclusive acompanha Maria, mãe de Jesus. Ah, como é que eu sei que ele acompanha Maria, mãe de Jesus? Porque quando eles se aproximam da cruz, Jesus diz: João, eis tua mãe, mulher, eis teu filho. E ali ele reconecta o conceito de família, porque Maria estava perdendo o filho dela. Então, o que a gente vê? João aqui. Ah, pastor, como é que você sabe? Calma, você vai saber. Aqui vem o principal convidado, que nem sempre era o melhor amigo do anfitrião, mas era o convidado de honra. Imagine que você está fazendo uma ceia na tua casa, ok? E vem o presidente Jair Bolsonaro na tua casa. Por honra, independente se você goste ou não do Jair Bolsonaro, pela posição que ele ocupa, ele é digno de ser honrado. Então você o colocaria aqui nessa posição. Estou colocando uma autoridade, pode ser qualquer pessoa. Por exemplo, dentro da ceia, se os meus pais viessem participar da ceia com o Senhor, com certeza meu pai sentaria aqui, porque eu colocaria ele no lugar de honra, é o patriarca da minha família. Eu colocaria ele aqui. Então, aqui, necessariamente, não é a pessoa mais íntima, mas é aquele que você quer honrar naquela noite. Aí vem Jesus, e aqui, daqui em diante, vem por ordem de importância. E normalmente, no terceiro lugar, sentava aquele que era um dos amigos mais íntimos do anfitrião. Por dois motivos. Primeiro, pela amizade, e segundo, porque na celebração da Páscoa, nós honrávamos o nosso amigo mais íntimo. Amém? Tá todo mundo aí entendendo? Tá claro até agora? Estão recebendo? Amém? Ok? Então tá bom. Então vamos lá. Quem que senta aqui no lugar de intimidade? Judas. Judas Iscariotes, ele senta aqui na posição do íntimo, do mais amigo de Jesus. Ok? Aqui não descreve a ordem. E aqui em azul, ó, por último, sentado na última posição, teoricamente na mesa de menor importância, senta Pedro. Pedro senta aqui. Ele é o servo da noite. Ok? Vamos seguir? Aí Jesus dispõe a mesa. Na mesa, o que a gente encontra? A gente encontra comidas típicas da época e do local. Então nós temos na mesa frutas secas, tinha lá damasco, tâmara, nozes, em grande quantidade. Por quê? Porque era muito comum lá naquela época. Então, ó, nozes. Meu Deus, que delícia, ó. Maravilhoso, eu não vou comer tudo. A vontade é, né? Então tinha nozes, damasco, tâmaras, ovo cozido, pepinos, ervas amargas, que eu não coloquei aqui porque eu não estou afim de comer erva amarga hoje, mas toda a Páscoa tinha erva amarga, pão ázimo, ó, pão sem fermento, bolacha, ok? Pão sem fermento. O cordeiro, tem carne de cordeiro. Frutas típicas, eu coloquei a uva aqui, ok? Um pratinho de água com sal,
isso não podia faltar na mesa da Páscoa, e 4 cálices de vinho. 4 cálices de vinho. Então era mais ou menos isso que compunha, lógico que em grande quantidade, queridos. A festa da Páscoa era para os judeus, das 3 festas de celebração, a mais importante, tá? De todas. Por quê? Porque celebrava a saída do Egito e profetizava que Jesus, o Messias, que Yeshua Messiach, né? Yeshua HaMashiach, Messiach, né? HaMashiach Messiach é o termo completo, ele viria. Lógico que eles não esperavam Jesus ainda, mas era, além de a festa mais importante, a festa mais profética daquele momento. Hoje, para nós, a festa mais profética é a Tabernáculos, tá? Mas para eles, naquele momento, era Páscoa. Então, era uma festa muito celebrada. A ceia da Páscoa era uma comilança. Era um tempo que eles investiam mesmo, que eles ficavam juntos, ok? Então, tá à disposição, tá todo mundo junto, vamos começar a ceia da Páscoa. O que acontece? A primeira coisa, eles tomam os cálices de vinho. Eram 4 cálices que o anfitrião abençoava. Eu não vou entrar agora pelos ritos judaicos, tá? Citar o nome de cada bênção, citar o nome de cada cálice, porque não é esse o nosso objetivo. Mas cada cálice tinha uma bênção, cada cálice tinha um nome. Mas, por que 4 cálices? Abra aí rapidamente em Êxodo, capítulo 6, versículo 6. Êxodo 6, 6. Diz assim, de 6 em diante, diz assim: portanto, dirás aos filhos de Israel, eu sou Yahvé, e vos farei sair de debaixo das cargas do Egito. Vos libertarei da sua escravidão e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Então vós aprendereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus, que vos faz sair de sob as cargas pesadas e injustas do Egito. Nessa passagem, quando Deus fala ao povo, ele dá 4 verbos. Eu farei, libertarei, resgatarei e tomarei. Esses 4 verbos se transformam em forma profética, em ato profético, na ceia da Páscoa, em 4 cálices, que representa cada um desses. E que, segundo a tradição judaica, representa as 4 letras do nome de Deus, que não tem como pronunciar, que é as letras YHWH, Yahvé, que é Yod, Ei, Wav e Ei, né? Que são as 4 letras, o tetragrama do nome Yahvé. Então começa com o primeiro cálice de suco de uva, onde abençoa, toma e passa, e todos tomam na mesa. Tomam no mesmo cálice, exatamente. Ok? E isso a gente vê o quê? Que em Cristo se cumpre toda a lei, todos os atos proféticos, nada está fora dele. Lembra o espinho na carne? Tudo é para ele. Tudo é por ele. Então em Cristo se cumpre toda a lei, todo o ato profético. Tudo que envolve o Deus, a Bíblia, o Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo judeu, tudo se resume em Cristo. E isso precisa estar muito claro dentro de nós, amém? Então, estão me seguindo aí? Tá claro? Então começa a ceia. O anfitrião pega o cálice, toma primeiro, o segundo cálice. Entre um cálice e outro, eles lavam as mãos, eles se purificam, ok? Aí toma, passa para o convidado de honra, depois para o amigo íntimo, e aí depois vai indo, até chegar no servo. Lembra que foi enviado João e Pedro para preparar a ceia, não é verdade? João e Pedro. Chega aqui na hora, João é colocado no lugar de honra e Pedro
no lugar do servo. Amém? Então vamos lá. Aí, Jesus começa a fazer a cerimônia da Páscoa. Assim, é claro que Jesus veio cumprir toda a lei. A Bíblia diz isso. Então, crê-se que Jesus fez, antes de instituir a ceia, todo o ritual da Páscoa como deveria ser feito. Ele não teria por que não deixar de fazer todo o ritual da Páscoa, todas as bênçãos, os cálices. Inclusive no livro de Lucas, há uma relação, aí por revelação, que é citado em Jesus as 4 vezes que ele se relaciona com o cálice. Inclusive, a vez em que ele pede, o 4º cálice, a vez em que ele pede para Deus afastar dele o cálice, que se ele pudesse ele não beberia, mas ele bebe daquele cálice, ou seja, ele cumpre o ato profético dos 4 cálices. Então aí Jesus está dizendo que essa seria a última ceia dele, mas que ele tinha muito desejo de cear com eles, porque a partir daquele momento ele não cearia mais, a não ser no reino. Ele diz, eu não tomarei mais do fruto da vide, né, do fruto da uva, até que eu beba do vinho novo. Lembra do vinho novo? Sim ou não? Do vinho novo no reino do meu Pai. Lucas 22:14 diz assim, quando é chegado o momento, Jesus e seus discípulos se reclinaram sobre a mesa. Detalhe, muito bom da gente falar. A Páscoa foi instituída no Egito, onde eles comiam de pé e de forma apressada. Com o tempo, como a celebração da Páscoa se tornou muito importante e longa, todos esses atos proféticos, eles não celebravam mais de pé a Páscoa. Então eles celebravam como? Reclinados em almofadas, não sei se dá para ver aí, mas aqui tem umas almofadas. Eles deitavam aqui sobre o braço esquerdo e faziam as refeições com o braço direito. Então eles deitavam sobre tapetes, reclinando sobre o braço esquerdo. E aqui com o braço direito eles iam comendo, pegando as coisas e se relacionando. Então eles estavam deitados assim, ó. Todos deitados sobre o braço esquerdo, com o braço direito estendido. Então diz aqui Lucas 22:14. Quando chegou o momento, Jesus e seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Então ele diz, ó, eu vou sofrer, eu não vou mais tomar do suco da vide, mas eu vou tomar o vinho novo, ok? No reino do meu Pai. Queridos, Jesus queria muito aquela Páscoa, era um momento de muita alegria a Páscoa com eles. Por quê? Porque quando estamos diante de um desafio, estar cercado de pessoas que amamos é um consolo. Amém? Então, cultive relacionamentos sinceros, para que em momentos como esse, Jesus, naquele momento ele viu os 12, que durante 3 anos e meio acreditaram, estiveram com ele, foram fiéis, sofreram perseguições junto com ele, sofreram afrontas, abandonaram tudo para caminhar com ele. Ele vê aqueles 12 naquele momento, era um consolo para ele. E diante de desafios, queridos, estar cercado de pessoas que nos amam é um consolo para nós. Por isso nós devemos cultivar relacionamentos sinceros, para não estarmos sós em momentos de desafio. E aí, quando Jesus fala do reino, nessa hora, começa uma discussão sobre quem deveria ser o maior no reino de Deus. Olha isso. Quem deveria ser o maior no reino de Deus? Lucas 22:24. Abre aí, ok? Fica entre esses 3 livros, Lucas 22, Mateus 26 e João 13. Normalmente é nesses 3, Marcos a gente cita também, mas é principalmente esses 3 evangelhos. Lucas 22, Mateus 26 e João 13, já deixa marcado que nós vamos ler direto esses textos.
Lucas 22, 24 diz assim: e surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Mas Jesus lhes ponderou: os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Porquanto quem é maior, o que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura, não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Queridos, servir foi um dos 3 propósitos com que Jesus foi enviado à Terra. Amém? Servir foi um dos 3 propósitos com que Jesus foi enviado à Terra. Ele mesmo disse: eu vim não para ser servido, mas vim para servir. Então, quando os 12 começam a discutir, porque Jesus falou que ia para o reino, aí eles falam: quem será que é o mais importante no reino? Porque essa mesa aqui da tradição judaica dava muito essa questão da importância. Quem está sentado aqui, quem está sentado lá. Então eles começaram a discutir entre eles. Quem é o mais importante? Essa discussão já tinha acontecido antes, quando a mãe de João e Tiago veio pedir para Jesus para um sentar do lado direito e outro do esquerdo no reino dele. E Jesus falou: ei, vocês podem tomar da ceia que eu tomo, vocês podem fazer as coisas que eu faço, mas para quem está sentado, isso daí é só na hora que vocês vão saber. Então, começou essa discussão. E aí Jesus começa a falar sobre o maior. É o que está reclinado à mesa ou o que serve? E aí eles ficam naquela dúvida. Agora, o que Jesus faz nessa hora? Jesus levanta, derrama água sobre uma bacia, pega a toalha, amarra na cintura e começa a lavar os pés dos 12. João 13:4. Olha o que diz. Levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava na cintura. Essa bacia, ela ficava aqui, nessa ponta da mesa, porque era perto do servo. Eu não sei se dá para ver, mas aqui tem uma baciazinha. Depois eu vou mandar esse desenho no grupo lá do Telegram. Tem uma baciazinha aqui. Ficava perto, porque o servo deveria lavar os pés de cada um dos convidados quando entrasse. Mas Pedro não faz isso. Por que Pedro não faz isso? Porque Pedro, nessa hora, estava com a alma totalmente ferida. Pedro estava com a alma ferida, com certeza. E várias coisas vão mostrar isso. Sabe por quê? Quem foi preparar a ceia? João e Pedro. Eram os servos da noite. Quando chega a hora da ceia, Jesus põe João aqui, no lugar de honra. E Pedro fica no lugar do servo. Eu acredito que na mente, Carlos Henrique falando agora, na mente de Pedro isso deu um nó. Ele falou, caramba. Ele não falou caramba porque não era um termo da época, tá? Ele falou assim, Jeová. Ele falou, Elohim. Ele falou assim, eu e João viemos, preparamos, trabalhamos tudo aqui. Agora João está sendo honrado e eu estou sendo desprezado. E ele não faz a prática de lavar os pés. E aí Jesus, como anfitrião, que não era papel do anfitrião, jamais o anfitrião lavaria os pés dos convidados, ele levanta, vem até aqui, pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Diz que ele vai lavando. A ordem de lavar é do mais importante até o mais novo. Então, mesmo depois do discurso de Jesus sobre servir, ele vai e dá o exemplo. Por quê? Porque o exemplo tem maior poder de convencimento do que o discurso. Ou seja,
Não adianta nós só pregarmos. Precisamos viver o que pregamos. Amém? Às vezes a gente ouve isso, mas Jesus está mostrando aqui de forma clara. Ele disse, ele pregou a respeito de que o maior é o que serve, do que o que está reclinado à mesa. Então ele vai nessa hora. Então, por que é que Jesus lava os pés dos discípulos? Lógico, é um ato de humildade. Depois ele diz, eu fiz isso para que vocês façam uns com os outros, sim. Mas teve ninguém tinha sido lavado ainda. E aí ele começa a lavar. Pedro está lá magoado, então ele vem lavando. Quando chega em Pedro, Pedro tem uma mistura, tem um misto de mágoa com vergonha. Porque Pedro deveria ter feito aquilo e ele não fez. É Jesus quem está fazendo. E aí Pedro fica muito envergonhado. E ao mesmo tempo ele está ferido com Jesus. Porque Jesus deu lugar para ele. E às vezes nós nos ferimos com o nosso líder sem saber porque o líder colocou alguém em determinada posição. Criamos dentro da nossa mente uma ou outra coisa. E não entendemos que, apesar de João estar no lugar de honra, Jesus no discurso honrou a Pedro. Olha que tremendo isso. Porque Jesus diz e fala o seguinte, ó, nós estamos reclinados à mesa, mas o maior dessa mesa é Pedro. Porque é ele que está como servo. Mas Pedro tinha falhado. Porque na mágoa, no rancor, Pedro não cumpriu o papel dele. Então posso te ensinar uma coisa aqui nessa manhã, o Espírito Santo vai nos ensinar. Corações magoados e rancorosos não cumprem o papel que precisa ser cumprido no reino. Quantos estão entendendo? Quantos podem dizer misericórdia, Jesus? Corações magoados e rancorosos não cumprem o propósito, o papel que eles precisam cumprir no reino. Amém? Vamos para frente que o tempo nas lives ele voa. Ele voa. Mas eu só vou continuar se você falar, eu estou amando, eu estou gostando, eu estou aprendendo, em nome de Jesus. Amém? Solta coração aí, bomba coração. Por favor, bomba a mãozinha, faz tudo aí em nome de Jesus. Amém? Então o que a gente vê? Que Pedro, quando Jesus chega em Pedro, coração magoado, Pedro fala assim, tu me lavarás os pés, ou seja, sou eu o servo, e tu me lavarás os pés, de forma alguma eu deixarei. Aí Jesus vira para ele e diz assim, se eu não posso lavar os teus pés, então tu não tem partes comigo. Então, retira-te dessa mesa agora. Porque você não vai participar da ceia. E aí Pedro é levado a uma autoanálise, a um autoexame. E aí ele diz, não, Senhor, então eu quero ter parte contigo, me perdoa, eu falhei, eu errei, me lavo por inteiro. E aí Jesus, não precisa lavar por inteiro, vocês já estão lavados pela água, pela palavra que eu vos tenho dado. Olha isso. Basta apenas eu lavar o pé. Queridos, o que é que nos purifica? O que é que nos santifica? A palavra de Deus. É verdade que santifica. João 17. Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, anote aí. Olha que tremendo. Que poderoso. É a palavra que te santifica. Eu hoje só quero lavar os teus pés, Pedro. E aí Pedro naquela hora se arrepende, é curado daquela mágoa, é curado daquela vergonha, daquela acusação do diabo e permite que Jesus lave os pés. Então veja só, quando Paulo lá em 1 Coríntios 11 diz, examine-se pois o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, aqui é a mesma coisa. Jesus está levando os 12 a se examinarem antes de participar da ceia. Olha que ensino tremendo de Jesus. Quando ele lava o pé dos 12, é uma autoanálise. Cada um dos 12 deve ter olhado um para o outro e falado assim, será que eu faria isso? Será que eu, no lugar do anfitrião, faria isso ou estaria todo pomposo? Mostrando a mesa farta que eu pude colocar diante de todas as pessoas, dizendo com voz que dush as bênçãos do pão, as bênçãos do vinho, ou eu estaria lavando o pé do meu próximo?
Então, queridos, não tem como participar da ceia sem se examinar primeiro. E Jesus leva esses 12 a um autoexame, a uma autoanálise. E aí ele lava os pés, volta para o lugar dele. E aí ele anuncia o traidor. Diz assim, João 13, 21. Abra aí. Evangelho de João, capítulo 13, 21. Após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo, que um dentre vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros perplexos sobre a quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez sinais a esse, como querendo dizer: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se no peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Presta atenção. Aqui nessa passagem, a gente já sabe que Jesus está aqui, é o anfitrião. Nessa passagem, ele mostra a posição de João e de Pedro. Fica claro. Por quê? Porque se Jesus está deitado sobre o braço esquerdo, reclinado, o único que poderia deitar no peito dele é quem estivesse à frente, para deitar no peito e perguntar. Judas, que está aqui, ele está nas costas de Jesus. Ele não teria como reclinar. E para que Pedro pudesse fazer essa pergunta através de sinais, Pedro não poderia estar sentado em nenhum desses lugares, João não veria. Ele teria que se voltar. A visão de frente é Pedro. E Pedro aqui ele poderia perguntar direto para Jesus, mas ele está longe, então ele pergunta e faz um sinal para que João pergunte para o mestre quem é. E aí João reclina sobre o peito de Jesus e pergunta: mestre, quem é? Então nós vemos através dessa passagem a posição de João no lugar de honra e a posição de Pedro no lugar de servo. Agora veja só, mais uma vez, Jesus leva todos a refletirem, a se examinarem antes de cear. Todos eles passam por um novo. Já passaram por um primeiro autoexame quando Jesus lava os pés. Jesus fala: o que vocês querem? Seres os mais importantes? O que está dentro do teu coração? O que teu coração almeja? Servir? Ser uma bênção? Ou só ser abençoado? O que teu coração deseja hoje? As bênçãos de Deus ou a pessoa de Deus? Foi a pergunta que Jesus fez quando ele... As perguntas que surgiram quando ele lava os pés dos 12. Cada pé que ele lavou, ele estava mostrando ali, ó, qual é a posição que você quer ocupar aqui. Porque no reino vocês já disseram que querem ser os primeiros. Mas e aqui enquanto vocês farão a obra que eu vou deixar para vocês? E essa pergunta Jesus faz constantemente para nós. Ele nos pergunta o que é. Que posição nós queremos ocupar aqui na Terra? Nós queremos ser um 12 de primeira geração? Nós queremos ser um pastor, um apóstolo, um ministro de louvor, um levita no altar? Nós queremos estar em posições de destaque, ainda que Deus possa nos levar? Ou nós queremos que esse destaque em nós seja conhecido por sermos aqueles que servem, por sermos aqueles que entram com o coração, entendendo o propósito da ceia, que é anunciar a morte do Senhor até que Ele venha? Quem é, num culto de domingo, mais importante? Aquele que está pregando a palavra ou aquele que trouxe uma vida nova,
que vai aceitar Jesus com a palavra que está sendo pregada? Quem é que está servindo a Deus? Eu te digo, tanto um quanto o outro. Mas será que o nosso coração quer ocupar os dois lugares? Será que o nosso coração quer estar pregando ou quer estar ali apenas trazendo uma vida nova? Aonde queremos estar? É essa a pergunta que Jesus fez. Ele fala, os poderosos da terra mandam, desmandam, fazem o que fazem, são servidos, têm destaque, são conhecidos, são famosos. Mas eu não sou assim. Jesus falava para as pessoas que ele fazia os milagres, não conta para ninguém. E aí a fama dele se espalhava. Para alguns ele nem se apresentou. Para aquele cego de nascença, perguntaram para ele, quem te curou? Ele falou, não tenho a mínima ideia. Como você não sabe quem te curou? Ele falou, não sei. Só de uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu enxergo. Jesus não se expunha à publicidade, mas porque ele era servo, ele se tornou o Rei dos Reis. Porque ele se despojou em forma de servo, ele se tornou o nome que está acima de todo nome. Porque ele se dispôs a servir. Queridos, fica um discurso aí de homens que tomaram uma posição humilde de servir, Chico Xavier, Buda, Gandhi, se despojaram de tudo por uma vida para servir os outros. Queridos, ninguém serviu como Jesus serviu. Se você quer uma referência de um homem que veio à Terra para servir, foi Jesus, e ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo de serviço. Quantos estão entendendo e podem dizer obrigado, Jesus? Então, nessa hora em que Jesus anuncia o traidor, vem um segundo autoexame. O primeiro, aonde eu quero estar? Quero servir ou quero fama? E agora vem uma segunda pergunta. Quem eu sou para Jesus? Quem eu sou para o meu pastor? Quem eu sou para o meu líder? Como é que o meu coração está? Foi uma reflexão poderosa, queridos. Quando ele diz assim, porque ele já poderia falar, esse aqui vai me trair. Ele disse, um de vós vai me trair. Quando ele diz isso, todos vão ter que refletir. Pense o seguinte, muitos ali não tinham a intenção de trair. Jesus já sabia que era Judas. Judas já tinha feito o acordo com os sacerdotes, com Caifás e Anás. Caifás naquela época era o sumo sacerdote e Anás era o sogro dele. Ele já tinha feito o acordo. Jesus já sabia que era Judas. Mas presta atenção, uma palavra de Jesus, eles estavam 3 anos e meio caminhando com Jesus. Uma palavra de Jesus nunca tinha sido falha. A palavra de Jesus era infalível. O que ele falava acontecia. Então, quando ele diz, um de vós me trairás, meu Deus, que temor. A Bíblia diz aqui que eles ficaram perplexos. Ele falou, será que sou eu que vou trair o mestre? Todos tiveram que olhar para dentro de si e falar assim, quem é Jesus para mim? A ponto de eu pensar em traí-lo. O que Jesus representa para mim hoje? A ponto de eu pensar em negá-lo com as minhas atitudes, com as minhas palavras, de eu trocar ele por dinheiro, de eu trocar ele por emprego, de eu trocar ele por qualquer outra coisa, por diversão, por um jogo de futebol, por qualquer coisa que me roube da presença dele. Queridos, sem essa análise, sem essa reflexão, não tem como participar da ceia. Vocês estão entendendo? Aonde Jesus quer nos levar? O quão importante é a comunhão da ceia, como nós falamos ontem. O momento de maior intimidade, de maior comunhão, na verdade. Intimidade é no secreto, mas de maior comunhão com Deus é quando a gente come. E quando a gente bebe. Come do pão e bebe do cálice, que representam o corpo e o sangue de Jesus.
Você consegue imaginar? Deixa eu molhar aqui a garganta, peraí. Vocês conseguem imaginar o que eram aqueles 12 fitando a Jesus? Pedro, presta atenção. Talvez você nunca tinha percebido isso. Pedro que já tinha pisado na bola ali, naquele jantar. Pedro deve ter ficado desesperado. Foi por isso que ele fez sinal. Pelo amor de Deus, pergunta quem é. Porque Pedro tinha certeza que era ele. Ele falou, eu acabei de falhar. Eu acabei de falhar com Jesus, ele lavou os meus pés. Pedro deve ter ficado desesperado que ele fez sinal para João. Né? Hoje em dia a gente faria. Acabou, para mim acabou. E eles começam a se perguntar. Reflexão, queridos, para tomar a ceia. Quantos estão me acompanhando aí? Quantos estão entendendo? Amém? E aí, Jesus vai revelar quem seria o traidor. Entenda que primeiro ele anuncia, para depois revelar. O que eu entendo? A Bíblia não é clara, não está escrito, mas o que eu entendo? As oportunidades que Judas teve. As oportunidades que Judas teve. Também em se arrepender. Também em se examinar. Talvez na primeira autoexame do lava-pé, Judas deve ter pensado assim, eu estou servindo nesse lugar. Porque a hora que eu entregar Jesus, ele vai gerar a revolta que nós tanto precisamos e o povo vai ser liberto de Roma. Eu não sei o que tinha na cabeça de Judas. Ele era avarento, ele era ladrão, a Bíblia diz isso. Ele era questionador, mas com certeza ele tinha um desejo de dar certo. Ele tinha um desejo de fazer parte daquele plano, daquele projeto. Ele não ia ficar 3 anos e meio praticamente caminhando com Jesus à toa, só para trair ele no final. Talvez na hora que Jesus lavou os pés, ele pensou assim, oba, estou no caminho certo, eu vou servir aqui mais do que todos eles, porque eu vou ser um instrumento para despertar Jesus aqui para a revolta, para a revolução. Né? Estou dando um exemplo. Mas, o que nós vemos? Que Deus estava dando aqui para ele agora uma oportunidade dele refletir quem era Jesus para ele. Um de vós essa noite vai me trair. Quando fala isso, deve ter sido um sino na cabeça de Judas. Pam! Judas deve ter falado assim, meu Deus, como é que ele sabe? Não tem como, ele é. Ele é Deus. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor. Aquilo ficou remoendo dentro de Judas. Para que Judas pudesse refletir. Ele já sabia quem era Jesus, mas quem ele era para Jesus? Judas teve a oportunidade, nesse momento, de entrar nessa reflexão. Amém? Está dando 1 hora já de provavelmente daqui 1 minutinho já vai anunciar aqui. Primeiro eu quero saber quem é que está gostando, quem é que está recebendo, quem é que está... Se expressa aí na aula, solta coração, coloca eu. Meu Deus do céu, como Deus está falando comigo, porque eu vou ser sincero, Deus está falando muito comigo aqui. Já falou ontem quando eu mergulhei nesse estudo, porque eu tive que rodar os 4 evangelhos, rodar. Eu tive que rodar muito nesses evangelhos. Deus falou muito comigo. Amém? Então o que nós vemos? Nós vemos Deus ministrando o nosso coração aqui a respeito de coisas que estavam na ceia e que nós não percebemos e que nós não entendemos, amém? Então nós vamos encerrar essa primeira hora aqui agora, lembrando que 30 segundos, 15 segundos já, em 15 segundos vai encerrar, mas volta comigo, só quem está gostando vai voltar, porque a melhor parte ainda vai chegar,
Nós nem comemos cordeiro ainda. 2, 1, finalizou.